Olá, professor. Aqui quem está falando é a Paloma, da disciplina Projeto Interdisciplinar Sexto, do curso de Logística da FATEC José Crespo Gonzalez de Sorocaba, com o professor Gustavo Pinto. Eu vou falar sobre o nosso projeto Lean. Nós somos a equipe 1. O nome do nosso projeto é Tapiocaria na Hora e o integrante do time é composto pelo Eduardo Alvarez, Juliana Tibes, Luana Maria, Luiz Henrique, Paloma Leite. Agora eu vou estar falando sobre a descrição do nosso projeto Lean. A Tapioca na Hora é uma lanchonete na qual sua especialidade é a entrega de frutas frescas, colocadas na tapioca. O nosso projeto irá analisar a cadeia de valor no processo, desde o pedido do cliente até o tempo de entrega no balcão. Também iremos nos empenhar em buscar a melhor maneira de fazer um projeto bem qualificado, econômico e com uma boa margem de lucro, sem esquecer da possibilidade de explorarmos a ideologia Kaizen e otimizarmos os processos no pico de eficiência. Os dados do nosso projeto. O produto de venda são tapiocas de fruta. O expediente ele é composto por 26 dias por mês, não abre aos domingos, 2 turnos por dia, 8 horas por turno. Meu nome é Luana e eu vou falar do VSM de estado atual. Como podemos ver, ele se encontra o nosso fluxo de informação atual, partindo do cliente final, seja por pedido ou presencialmente. A captação da informação dos pedidos passa pela gerência, onde é feita a criação da ordem de serviço para cada processo. Na gerência do estabelecimento, também é feita a previsão semanal de materiais de uso e a compra online deles. Normalmente, são compradas 600 unidades de fruta, com entregas semanais toda segunda-feira. Com isso, temos no começo da cadeia de processos o nosso estoque, que pode chegar a ficar sem movimentação até 7 dias. Dependendo da demanda da semana, podendo até gerar a putrefação das frutas ou, no mínimo, a perca do frescor, impossibilitando o uso da mesma nos demais processos. Na sequência, através de um sistema de produção empurrada, temos o processo de corte das frutas, que toma 45 minutos dos operadores todo começo de turno, junto com a criação do estoque intermediário, para as frutas cortadas, onde ficam dispostas para separação por até um dia. Aqui nesses estoques, nos identificamos o nosso ponto de explosão Kaizen, com a implantação de um sistema de supermercado nos 2 estoques, junto com o uso de um sistema Kanban e um sistema de produção totalmente puxada. Dando continuidade, temos o processo de separação das frutas cortadas em suas devidas porções para o preparo, que toma 20 minutos todo começo de turno. Na sequência, temos o começo da produção puxada, com o processo de preparo das tapioca, que leva em torno de 3 minutos por unidade. Por fim, o pedido é colocado no balcão de retirada, onde é levado pelo motoboy até o cliente ou retirado em mão pelo próprio. Aqui embaixo, temos nossa linha do tempo, com o lead time de 7 dias, junto com o tempo de processamento em 68 minutos. Por fim, temos o cálculo do nosso takt time, que resulta na necessidade de cada tapioca ser produzida em 3,9 minutos, para atendermos nossa demanda diária de 100 unidades ao dia. Meu nome é Juliana Tibes e eu vou apresentar a lista e descrição das oportunidades de melhorias. Bom, a princípio, conseguimos identificar que o sistema segue uma produção mista
com processos puxados e a parte empurrada. Nossa primeira oportunidade de melhoria se encontra em fazer um sistema totalmente puxado para que não haja nenhum desperdício. Os processos de corte e separação impedem a disponibilidade total dos operadores e consome muito tempo, sendo necessária uma revisão do processo. Então, uma das partes de melhoria é diminuir na parte de corte e tudo mais. A gente percebeu que tem um grande desperdício de tempo nessa parte do processo. Então, uma das melhorias foi otimizar o tempo, né? E os tempos de lead time e tempo de processamento estão extremamente altos. O Stock Master permite tempo suficiente para que as frutas venham a apodrecer ou, no mínimo, perder o seu frescor, ponto de possível prejuízo que precisa ser eliminado. Então, pensamos também na parte de prejuízo, né? A gente quer ter a melhor qualidade de frutas, então não só o tempo, mas também a qualidade. Então, a qualidade e otimização do tempo estão lado a lado nas melhorias. O estoque intermediário também necessita de uma revisão, pois há espaço para aperfeiçoamento. Existem várias oportunidades onde o Kanban seria ótimo para auxiliar na otimização do processo e evitar até mesmo desperdício. Então, as melhorias seria desde lá o começo, desde o atendimento, separação das frutas, cortar as frutas, fazer a tapioca, até a entrega da tapioca pronta para o cliente. Bom, vou falar um pouco sobre o plano de ação para as oportunidades identificadas. O objetivo geral do nosso plano de ação é atingir todas as oportunidades realizando um upgrade no processo atual da tapiocaria. E para isso, começaremos com a integração do processo de separação com o de corte das frutas, a fim de otimizar essa etapa do processo e reduzir o tempo total do processamento. Através de uma análise de todo o sistema de produção, conseguimos implantar toda a produção de forma puxada, desde o fornecedor ao cliente final, criando um processo puxado de porta a porta, e também implantamos 2 supermercados, um para o estoque de frutas diários, antigo Stock Master, que contava com tempo de espera de até 7, devido aos dias de folga, e o outro pós-separação, antigo estoque intermediário, com um tempo de espera de até 1 dia e sujeito a desperdício ou falta de estoque. Instauramos um sistema Kanban nos estoques, com integração direta com a gerência e com o fornecedor também. Para isso, para fazer as compras de forma diária e conforme a necessidade, assim garantimos frutas frescas, sem desperdício, e o objetivo final foi a redução do lead time e no tempo de processamento, onde houve um impacto de forma significante. Olá a todos, me chamo Eduardo, vou falar um pouco sobre o VCM do estado futuro, né, como ficou o nosso layout aí. Começando a partir do cliente final, nós mantivemos a nossa demanda de 100 unidades dia, né, o pedido continua sendo feito por app ou pessoalmente e o fluxo continua indo para o gerente. A partir de agora, o que houve de mudança, né? A compra passou a ser puxada agora com base na demanda da reposição do supermercado, né, onde houve a instalação conforme os nossos colegas explicaram. E agora há uma integração entre a nossa gerência, o estoque e o fornecedor. Conforme a necessidade e a realização do Kanban, o nosso fluxo de produção passa a ser puxado. Então, a nossa compra também passa a ser puxada. Nós só compramos o que nós precisamos por dia, porque as entregas passaram a ser diárias ao invés de ser semanais, né? Com o fluxo de entregas diária, nós adaptamos um supermercado no nosso Stock Master
E com isso a instalação de um Kanban, né, para medir os níveis do estoque, conforme o status estiver, caso chegue ao laranja ou vermelho, é passada a demanda para a gerência e a compra é feita. Agora todo o sistema está num sistema de produção puxada, como a gente pode ver ali. Conforme a demanda do nosso cliente é feita a produção. Outra alteração que a gente teve aqui foi na questão do corte e a separação. Houve uma integração dos dois processos, né? E agora, ao invés de ter o tempo antigo, os dois juntos tomam apenas 19,5 minutos todo o começo de turno, né? E ao invés de ser só no começo de turno, sempre que houver a necessidade, como foi implantado um supermercado ali no estoque intermediário, nós vamos ter o lançamento de um Kanban ali, e esse Kanban faz a solicitação a cada uma média de 30 frutas. Abaixou o estoque em 30 frutas produzidas, é feito mais o corte de mais 30. Então nós melhoramos e otimizamos o fluxo com isso. Nós temos um fluxo para trabalhar ali com o supermercado, baixou a demanda, o Kanban avisa, é acionado novamente o ciclo. Ao invés de ser todo dia um tempo massivo, o corte e a separação, foi feita essa redução e a integração dos dois processos, e ele acontece conforme a necessidade. A preparação continua com o tempo de 3 minutos, e o que houve de bastante redução foi nos tempos de que as frutas ficam paradas, né? O nosso estoque master, ao invés de ficar com 7 dias parado, onde podia acontecer a putrefação das frutas e acabar estragando, houve a limitação a apenas um dia. Então, por isso que a nossa produção adotou o sistema puxado. Todo começo de dia, feita a entrega, conforme a nossa necessidade, e caso precisemos no decorrer do dia, também é feita uma nova solicitação. Assim, as frutas não estragam, garantem o frescor, e nós não temos o prejuízo de lidar com frutas estragadas, e nem de ficar com a produção parada por falta delas, né? A preparação se manteve ali. O estoque intermediário também houve uma redução no tempo, passou apenas para 288 minutos. A gente pode ver que o nosso start time se manteve normal. O lead time nós tivemos uma redução de 10.080 minutos, né? Que seriam seus equivalentes a 7 dias, para justamente 1.728 minutos, que é um dia. E o nosso tempo de processamento saiu de 68 minutos para 22,5 minutos. Deu uma boa diminuída no nosso fluxo e uma boa otimização, né? Falando agora a respeito dos resultados e sintetizando tudo aquilo que foi feito, as melhorias perceptíveis foram com ganho em lead time, em tempo de processamento, onde houve uma redução significante de cada um, como no exemplo no lead time, passamos de 10.080 minutos, 7 dias, para 1.728 minutos, um dia e 4 horas aproximadamente. E o tempo de processamento passou de 68 minutos para 22,5 minutos, ganhando de 82,85% e 66,91%, respectivamente, nos níveis, né? A redução foi feita. Comprovando assim a importância do VSM para a devida otimização dos processos. Afinal, um projeto Lean bem elaborado pode ajudar a otimizar um processo de produção e alcançar os objetivos desejados de forma mais eficiente. Com isso, temos a certeza que esse projeto nos auxiliou em grandes resultados para a produção, aprimorando sua eficiência, eliminando desperdícios e custos, enquanto maximizamos o valor com o cliente. Com isso, eu gostaria de encerrar a nossa apresentação e agradecer a cada um dos participantes. Nosso muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Giovana Machado. As integrantes do grupo que estarão apresentando junto a mim são Graziela Alves, Ellen Beltrame e Jéssica Almeida. Nós somos o grupo 2 e iremos apresentar o nosso projeto Lean. Nós selecionamos um processo de produção da Schaeffler e eu já vou iniciar falando um pouquinho sobre essa empresa. É uma empresa que está sediada aqui em Sorocaba há aproximadamente 65 anos. A Schaeffler do Brasil ela reúne as 3 principais marcas INA, FAG e Look. E além da planta que fica localizada aqui no Brasil, a Schaeffler ela possui operações em diversos países da América do Sul e em outras localizações espalhadas pelo mundo também. A empresa produz
componentes de precisão e sistemas para aplicações de transmissão e chassis, assim como soluções de rolamentos e casquilhos de fricção para grande número de aplicações industriais. Nesse caso em específico, refere-se ao processo produtivo de uma tampa de embreagem, que foi, como eu citei, foi um processo de produção que a gente selecionou para desenvolver o nosso VSM. Então, seguindo sobre a descrição do projeto Lean. Então, esse processo que nós escolhemos, o projeto ele foi escolhido por nosso grupo, foi a produção da tampa de embreagem da empresa Schaeffler. Então, através do VSM, nós buscamos analisar todos os processos de produção da tampa de embreagem em busca de possíveis melhorias futuras. Processo de produção. Então, seguindo o processo, ele vai se iniciar com a compra de fitas de aço da Villares e após a chegada desse material na empresa, ele vai ser estampado e após ser estampado, ele vai para a prensa e após a prensa ele já vai sair em formato de tampa. Após a prensa, ele vai para a montagem e por fim ele vai ser enviado para a Fiat em Betim por meio de um milk run. Então, dando seguimento, informações dos processos. Aqui são informações que nós utilizamos para desenvolver e para formalizar o nosso VSM. Vou começar pelas informações do cliente, que são os requisitos que ele nos trouxe. São 10.000 peças por mês. A fábrica do cliente opera em 2 turnos. Tempo de trabalho, então nós temos 20 dias por mês, 2 turnos, 8 horas por turno. São 2 intervalos de 15 minutos cada e 1 hora de almoço. Agora, informações dos processos. Então, primeiro é a estampa. A estampa ela tem um tempo de ciclo de 60 segundos, um tempo de troca de 7.200 segundos, disponibilidade de 90%, um operário. Na prensa, nós temos um tempo de ciclo de 180 segundos, com um tempo de troca de 7.200 segundos, tendo uma disponibilidade de 80% e contando com apenas um operário. 3. Montagem. Então, na montagem nós temos a disponibilidade, nós temos tempo de ciclo de 300 segundos, tempo de troca de 0 segundos, disponibilidade de 95%, contando com um operário. Na embalagem, nós temos um tempo de ciclo de 60 segundos, um tempo de troca de 0 segundos. Em relação à disponibilidade, nós temos 100% e contamos também com um operário. E na expedição, no fim do processo, vai então pegar do estoque de produtos acabados e os posicionar para entrega via caminhão. Para a construção do mapa do fluxo de valor do estado atual, foram utilizadas todas as informações coletadas que envolvem o processo de produção das tampas de embreagem, de maneira que seja possível enxergar como o processo funciona e estabelecer uma base para uma discussão das melhorias. Foi definido o cliente e sua demanda, que no caso é a Fiat e a demanda é de 10.000 peças por mês, identificados os 4 processos básicos de produção, que são processo de estampa, processo de prensa, processo de montagem e processo de embalagem. Também suas principais informações, como a quantidade de operadores, tempo de ciclo, tempo de troca e disponibilidade. No caso do processo de estampa, temos um operador, tempo de ciclo de 60 segundos, tempo de troca de 7.200 segundos e disponibilidade de 90%. No processo de prensa, temos um operador, tempo de ciclo de 180 segundos, tempo de troca de 7.200 segundos e disponibilidade de 80%. No processo de montagem, temos um operador, tempo de ciclo de 300 segundos e disponibilidade de 95%. Já no processo de embalagem, temos um operador, tempo de ciclo de 60 segundos e disponibilidade de 100%. Foram desenhados os fluxos entre os processos, estabelecido o local dos estoques intermediários e suas quantidades, que são
600 produtos em processo após o processo de estampa, 500 produtos em processo após o processo de prensa, 500 produtos acabados após o processo de montagem e 5.000 produtos acabados após o processo de embalagem. A identificação do fornecedor, que no caso é Villares, e a quantidade de estoque da matéria-prima, que é de 7.500. Também foi desenhada a linha do tempo, que representa o lead time do processo, que é de 28,2 dias, e o tempo de processamento de 600 segundos. Com a análise do mapa do estado atual e as informações obtidas nas observações realizadas, observou-se os desperdícios presentes nos processos, responsáveis pelo lead time de 28,2 dias e tempo de processamento de 600 segundos. Além do aumento do lead time e do tempo de processamento, também foi verificado a grande quantidade de matéria-prima, fitas de aço, produto em processo e produto acabado em estoque. Também foi verificado que o tempo de ciclo da prensa, que é de 180 segundos, e o tempo de ciclo do processo de montagem, que é de 300 segundos, ultrapassa o tempo TACT, que foi calculado em 93,6 segundos. Nota-se ainda que o tempo de troca do processo de prensa é de 7.200 segundos, um tempo relativamente longo. Outro ponto a se observar é que o programa de produção é baseado nas previsões do cliente ou pelo histórico de demanda, mas não pelo pedido real, ou seja, utiliza-se as previsões de demanda do cliente como se fossem pedidos firmes, o que significa que a produção é antecipada, fazendo nascer os grandes estoques intermediários apontados anteriormente. Oportunidades de melhorias. A princípio, foram identificadas as seguintes oportunidades de melhorias ao analisar o VSM da produção da tampa de embreagem. Processos desconectados. Nota-se, a partir do VSM atual, que os processos de fabricação da tampa de embreagem são desconectados, ou seja, o sistema de informação falha ao não informar ao processo seguinte sobre as suas necessidades imediatas de produtos, trazendo outros problemas à produção, como grandes estoques entre processos. De maneira que o processo anterior não sabe quanto produzir para o processo seguinte, e o processo seguinte também não sabe quanto produzir para o processo subsequente, e assim sucessivamente. Para evitar isso, como melhoria, faz-se necessário implementar sistemas de manutenção para aumentar-se a confiabilidade e a performance dos equipamentos, sistema de troca rápida de ferramentas, direcionar a produção de forma que ela seja puxada e não empurrada, controle estatístico de processo para garantir uma maior previsibilidade dos processos, reduzindo e eliminando as causas de variações na produção. Isso irá garantir um controle e prevenção mais assertiva para atender a demanda do cliente e evitar a superprodução. Segundo ponto, grandes estoques intermediários. Nota-se uma grande quantidade de estoques entre os processos, assim como estoque de fitas entregue pelo fornecedor. Estoque este de 15 dias, gerando um gasto desnecessário com a compra da matéria-prima, com os custos de armazenagem e com o tempo de transporte, e com o tempo de colaboradores da empresa. Deve-se diminuir ou eliminar esses grandes estoques para baixar os custos e otimizar processos. Tempo de ciclo e tempo de troca de processos de prensa. O tempo de ciclo da prensa é de 180 segundos e o seu tempo de troca é de 7.200 segundos, segurando em muito o takt time, que é de 93,6 segundos. Para diminuir o tempo de ciclo, pode-se reduzir o número de etapas existente
para simplificar o processo e treinamento da equipe. Tempo de ciclo do processo de montagem. Da mesma forma que o processo de prensa, no processo de montagem, o tempo de ciclo supera o tempo TACT, sendo necessário diminuí-lo através da simplificação do processo de treinamento da equipe. Lead time. O lead time é de 28,2 dias, sendo necessário diminuí-lo através de uma melhoria na gestão de compras de matéria-prima com o fornecedor. Melhorar a produção do produto no final através de um sistema de gestão, para que os processos atuem em sintonia, para a garantia do cumprimento de prazos do cliente. Fazer a manutenção das máquinas. Olá, meu nome é Ellen e agora vou falar um pouco sobre o mapa do fluxo de valor do nosso estado futuro. Após a observação dos possíveis pontos de melhoria citados anteriormente pela Graziella, as seguintes mudanças foram aplicadas em nosso processo. Após o recebimento do pedido, o aço que é enviado pela Villares é acondicionado, não mais em um processo de estoque, e sim de supermercado. O processo passa a ser puxado entre a estamparia e a prensa, e não mais empurrado. Ou seja, cada etapa sabe o que tem de produzir autonomamente e não é condicionada pela etapa anterior, e sim pelo pedido do cliente. Foram eliminados os estoques entre processos e colocados supermercados, otimizando assim as etapas, uma vez que os tornam mais dinâmicas e elimina os estoques que geram custos para a empresa. Além disso, as etapas de montagem e embalagem foram unificadas, ou seja, colocadas em uma única célula para otimizar o processo. Assim, saindo para um supermercado que atenderá a expedição e, por fim, a montadora. A partir do desenho do mapa de fluxo de valor do estado futuro, pode-se observar os seguintes resultados: diminuição do tempo de ciclo da prensa e da montagem e embalagem, devido à unificação desses dois processos, redução de lead time para 8,8 dias, redução do tempo de processamento para 500 segundos, redução do tempo de troca da prensa, a não utilização de estoques devido à adaptação para supermercados, ou sistema Kanban, e, por fim, o aumento do desempenho produtivo através de trabalhos de setup rápido, SMED e PPM. Obrigada a todos. Olá, nossa empresa que escolhemos é a Futura Geração. É uma distribuidora de carnes aqui de Sorocaba, porém contém várias regiões. E vamos falar um pouquinho dela, sobre o VMS atual e também sobre o VMS futuro. Trabalho composto por Kathleen Marculino e a Larissa Caracil. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da Futura Geração. Ela é uma empresa que é especializada em distribuir produtos alimentícios com respeito também a normas sanitárias, controle de qualidade, uma equipe treinada, equipe
com equipamentos apropriados que garantem um alimento de qualidade até a mesa do seu consumidor final, né? E a empresa, ela é uma empresa que traz uma trajetória há mais de 85 anos no mercado de carne, respeitando, né, seus antepassados e fundadores, traz uma cultura e respeito ao cliente, aos seus colaboradores. Ela tem o cuidado em manter a qualidade dos produtos e o espaço apropriado para a estocagem dos produtos, né, do armazém até o estoque final do cliente e tudo mais, atuando em mais de 50 cidades, comercializa e distribui produtos para empresas do ramo alimentício, conta com frota própria, com mais de 20 caminhões e capacidade para estocar mais de 500 toneladas de carne diariamente. Seu mix de produto, ele possui carne bovina, suína, ave, peixes e também ele atua agora como na linha do iFood, né? E eu coloquei que ele surgiu em 2017, porque o nome Futura Geração, ele surgiu em 2017, porém a história já vem um pouquinho antes, assim como eu disse, já tem a distribuição de carne bovina, suína, aves e peixes. A missão da Futura Geração é a qualidade e confiança do cliente, visão é ser reconhecida pela qualidade dos produtos que eles fornecem e os valores são comprometimento, respeitando as normas, as leis e também a rapidez, a agilidade no processo até chegar na família, né, na família aí que vai consumir. E com isso, agora vamos apresentar os nossos VMS, o futuro e atual. A gente fez o nosso VMS por lápis, né, fizemos manualmente, porém achamos melhor aqui para apresentar, colocar no Excel. Então, se caso o senhor professor vê que está um pouquinho diferente de como entregamos, a gente só colocou no Excel. E seguiremos então com a apresentação. Boa tarde, professor. Eu me chamo Larissa, né? Vou estar dando continuidade aí na nossa apresentação, que é sobre o VSM atual, distribuidora de carnes. Nós escolhemos esse tema também para deixar explicado. É bem diferente, né? Uma distribuidora de carnes, mas é porque eu trabalhei já há 2 anos, né, dentro dessa empresa. Então, era um dos processos mais fáceis, né, que a gente achou de explicar. E é bem interessante também. Então, iniciando aí, nós começamos com o nosso cliente, nosso principal cliente. Vão ser os mercados e açougues, né, que fazem a venda de carnes. Mas o principal que nós escolhemos será o Bistecão, que é bem conhecido aqui na região e aqui em Sorocaba também. Então, nosso principal cliente vai ser o Bistecão, ele vai fazer o pedido conosco diariamente, até os 30 dias do mês, né? E nossos turnos vão ser 2 turnos, separados de 8 horas cada um. O turno da noite vão ser marcados as carnes, vão ser carregados os caminhões. Da manhã serão vendidos essas carnes, né? Os vendedores vão vender, vão pegar esses pedidos para passar para o pessoal da noite poder estar fazendo essa marcação e carregamento, para quando chegar no período da manhã, os motoristas já poderem pegar seus respectivos caminhões e sair para entrega. Então, nós vamos começar o nosso estoque aí com 400 PA e 400 TB. PA e TB, né, para quem não sabe, é como nós identificamos o tipo de carne dentro da empresa. PA é a ponta de agulha do boi e o TB é o traseiro do boi. Nós usamos essas siglas para ficar mais fácil, né? Então, começando aí com 400 PA e 400 TB. E também nosso descanso, nosso intervalo, né, durante o serviço será de 1 hora em cada turno, que é de manhã o horário do almoço, à noite o horário da janta. Então, começando aí explicando o nosso processo, agora pelo nosso fornecedor. Nossos principais fornecedores vão ser a JBS e a Friboi, bem conhecido também, né, de entregas de carnes. Nosso recebimento vai ser diariamente. Como nós trabalhamos com um estoque reduzido, por se tratar de carne, é uma coisa que não pode ficar guardada há muito tempo, estraga rápido.
E nosso pedido também são diários, então os nossos recebimentos também são diários de segunda a sexta-feira, porque a carne ela não fica muito tempo parada em estoque, precisa estar sempre repondo, né? Então ela chega na empresa. O primeiro processo é o recebimento, é quando o caminhão entra na empresa ali, é feita toda a logística de estar parando o caminhão na doca para começar o descarregamento, né? E disso precisa dar envolvimento de vários funcionários. Passando agora para a estocagem de carne, que é quando os ajudantes já começam a descarregar esse caminhão, pegar essa carne e levar para os seus respectivos câmeras frias, né, que tem. E além de marcar também cada carne para tá podendo passar para o administrativo a quantidade de carnes que entrou na empresa, que vão ser devolvidas. Passando aí agora para o recebimento de pedidos, é uma das partes principais do processo, né, que é a venda da empresa, é o lucro. São feitas pelos vendedores, então cada vendedor tem seus respectivos clientes, onde ele cria ali, né, um contato maior, pega os pedidos desses clientes todos os dias, lança no sistema e automaticamente depois de lançado já aparece para o faturamento, né, que é o processo seguinte. O faturamento ver lançado é onde ele já consegue estar faturando essa nota, né, porque sem faturar a nota não consegue dar saída desse produto em estoque, então se acontece algum erro de uma nota não ser emitida, acontece todo um problema na expedição, que dá como se fosse essa carne tivesse perdida. Então é bem importante essa área do faturamento, de estar dando tanto a entrada da nota fiscal quando o produto chega na empresa, quanto a saída dela para os clientes também. E é a parte que organiza, além das notas, os canhotos do que foi entregue para os clientes, também tem um contato direto aí com os clientes. Depois disso, depois de faturado a nota, já passou a parte dele, já foi recebida, essa carne já foi estocada, foi vendida, foi faturada, então ela vai para a parte da embalagem. E essa carne é embalada toda, não só para não ocorrer uma avaria nela, não estragar, mas também porque tem todo o perigo de a carne bater mesmo no caminhão, bater em outras peças e ocorrendo assim a devolução. Então isso ocorre, gera muita despesa para a empresa, então é uma parte bem importante do processo também. E depois da embalagem parte aí, né, para toda a logística e a expedição, que é a saída da mercadoria da empresa, que todos os dias tem uma pessoa que cria, né, essa lista de entrega. Então, cada motorista fica com uma rota diferente. Por exemplo, um vai para Sorocaba e faz Zona Norte, outro faz Zona Leste, Oeste, ou quem vai sair também para fora da cidade. E seria basicamente isso, professor. Então, agora falando também sobre as melhorias que nós podemos implementar, como eu falei, né, na empresa onde eu trabalhava, né, e o que a gente especificou também no VSM, quem cria essas entregas é uma pessoa, o que acaba tornando um processo às vezes com erros, né, porque uma pessoa ela não tem a mesma capacidade de criar rotas, assim como um sistema especificado nisso. Então, seria principalmente buscar tecnologias e inovações nessa área de entregas, né, adotando um sistema de roteirização, onde ele vai conseguir que o motorista, além de não errar, né, os caminhos, mas que chegue mais rápido no cliente, seja uma entrega mais eficiente. Também identificar e eliminar desperdícios. Muitas vezes o gerente de vendas contando uma quantidade maior do que precisa, né, para aquela semana, então acaba contando a mais. Nós recebemos essa carne, mas ela fica com muito tempo em estoque, então ela acaba, quando vai para o cliente acaba fazendo essa devolução, então precisa ter aí uma melhoria nesse processo. Também padronizar e integrar os processos,
como se mexe com carne, então quanto menos tempo ela ficar fora da câmera fria é o melhor, porque ela tem um risco de estragar, então tem que ser feito um processo muito rápido. Então, otimizar e padronizar esse processo e otimizar o fluxo de valor, envolver as partes interessadas, que seria toda a parte do recebimento, ajudante, ter um bom treinamento, medir e iterar. Agora eu passo a explicação para a Kathleen, né, que vai estar abordando aí sobre o nosso VSM futuro, falando sobre as melhorias, todos os processos que a gente usamos, nossos tempos e reduções também, né, de tempo na hora da produção, desde que a carne chega. Por enquanto é isso, professor. Agora eu vou falar um pouco sobre o VSM futuro, no qual, sobre as distribuidoras de carnes, continuamos com a previsão de 13 semanas. É feito o pedido também pela internet, as distribuidores são GBS e Friboi. Vamos trabalhar também de segunda a sexta, temos as seguintes produções. Bom, começaremos com o recebimento, onde utilizamos um sistema de layout tradicional em todos os recebimentos, né, do recebimento, estocagem de carne, nota fiscal, tudo mais, embalagem. A gente vai seguir todos eles com o layout tradicional de 2 funcionários. E vale lembrar também que a quantidade de funcionários foi diminuída de 34 para apenas 10 funcionários, seguindo aí o tempo TACT de 100 segundos e o TR de 0. Todas as produções, no caso TPT, serão com 2 turnos, ok? Após o recebimento, a carne passa para o estoque de carne, onde o pedido ele é feito diariamente pelo cliente. Diante a ser alimentos, pensamos em usar o sistema FIFO, que seria o primeiro que entra e já o primeiro que sai. O estoque de carne ele segue os mesmos planos do recebimento, com 2 funcionários também. Turnos iguais, disponibilidade, TR, TC e TACT também são semelhantes. Bom, passando para o próximo processo, que é a separação de pedidos, optamos seguir o modelo de processos anteriores, a fim de tentar um processo mais rápido e ágil, contendo assim uma qualidade necessária para o produto também, porque a gente quer que chegue no fornecedor final com uma ótima qualidade. Após isso, seguimos para o faturamento da nota fiscal e logo após com a embalagem do produto para o envio, sendo todos os processos com o tempo TC de 80 segundos. E após a embalagem, seguirá para as docas de expedição, né? Onde teremos programação de entregas diárias, onde levará diariamente 5 caminhões por dia até a empresa Bistecão, com a previsão mensal de pedido. E sobre as melhorias, citadas algumas, o processo sequencial, utilizando o processo FIFO, a redução do lead time de 0,5 dias, redução do processamento para 400 segundos, o tempo ciclo padronizado para 80 segundos em cada máquina, tempo takt time de 100 segundos, a diminuição de operadores, igual comentei no slide anterior, foi de 34 operadores para 10 operadores. E esse sistema ele não possui estoque entre os processos. Muito obrigada e seria isso. Projeto Lean. Iremos falar sobre a aplicação do VSM ou mapeamento do fluxo de valor na fábrica de sorvetes Gelato, nome fictício. Integrantes do grupo 4, Andréa, Débora e Maria Sandra. Eu me chamo Andréa e vou falar sobre a introdução. O que é VSM? Significa Volume Stream Mapping. É uma técnica para visualizar o processo produtivo como um todo. É possível ver quais são as operações, fluxo de informações, fluxo de materiais, as pessoas envolvidas, tempo de trabalho das pessoas ou máquinas e facilidade de identificação de desperdício, resultando em formas mais simples de encontrar e minimizar processos que não agregam valor.
Descrição do projeto Lean da empresa Gelato. A empresa que será abordada nesse estudo é uma fábrica especializada na produção de picolés, uma empresa de porte médio composta por 12 colaboradores. Buscou, por meio do mapeamento do fluxo de valor, otimizar sua produção, alinhando-a com o princípio da filosofia enxuta, com o objetivo de aprimorar os procedimentos e minimizar os gastos e o desperdício, com um foco especial na redução do desperdício de alimentos. No entanto, as matérias-primas predominantes nesse setor são frutas e ingredientes industrializados, muitos dos quais têm vida útil limitada. Isso implica a necessidade de atender rigorosos padrões de qualidade, bem como cumprir estritamente os prazos de validade pré-definidos, resultando em desperdício frequente no estoque. A empresa Gelato vende 29.034 picolés mensais, de vários sabores, porém o mais vendido é o picolé de leite ninho trufado. Foi optado por fazer o VSM desse picolé. O processo de produção dos demais picolés são os mesmos. Levantamento de dados. Visando determinar os principais pontos de desperdício, foram realizadas entrevistas com os funcionários e o proprietário do estabelecimento, a fim de identificar problemas. Com a aplicação do questionário, foi possível perceber que, segundo os participantes, 5 são os principais problemas na área de produção. São eles: primeiro, a máquina seladora; segundo, estoque final; terceiro, estoque inicial; quarto, recebimento; 5, expedição, e na empresa não tem controle de estoque. Planejamento mensal é realizado em grandes lotes de produção, fazendo com que sabores sejam produzidos por longas horas e poucas vezes no mês. Isso reduz o tempo de setup das máquinas, mas aumenta o estoque. A principal razão para o alto nível de estoque inicial é que o fornecedor requer um pedido mínimo que, para a demanda da empresa, corresponde a um estoque de 15 dias em média. Com relação ao estoque final, apesar da realização de um planejamento de produção, os produtos acabados tendem a ficar por volta de uma semana estocados. Por serem produtos congelados, eles são armazenados dentro de uma câmara fria que deve ser grande o suficiente para estocá-los. Isso gera um elevado custo de manutenção do estoque, pois gasta-se muita energia elétrica para manter a câmara fria na temperatura ideal de congelamento. A máquina de empacotar os picolés não trabalha em um ritmo de produção adequado, gerando fila de picolés prontos esperando para serem empacotados, e muitas vezes a máquina trava e para a produção. Dependendo do tempo necessário para retornar à produção, pode haver desperdício do produto, pois o picolé começa a derreter e deve ser descartado, sendo necessário realizar um novo lote de produção que representa um gargalo na produção. Desperdício, identificação e local. Superprodução seria a grande produção de determinados sabores e acúmulo de estoque final. Espera do produtos está no intermediários, aguardando para serem processados. Picoleteira seladora. O estoque, presença de estoque de produtos acabados e de ingredientes de produção. Estoque final e estoque inicial. Produtos defeituosos, perda de qualidade dos produtos devido ao derretimento da seladora. Olá, eu sou a Débora e vou falar do VSM no estado atual e futuro, começando pela descrição do VSM do estado atual. Bom, o VSM no estado atual envolve os seguintes processos. Considerando os insumos já em fábrica, é iniciado o processo de produção. Os ingredientes necessários são pesados e depois batidos em um liquidificador industrial, com as quantidades previamente definidas, conforme descrito na ficha técnica de cada picolé. Em seguida, os diferentes moldes de sorvete são preenchidos e colocados na máquina picoleteira, onde ficam até que a parte de fora do sorvete seja completamente congelada. Em seguida, são removidos as formas e o suco que não foi congelado é extraído, a fim de ser utilizado como preenchimento quando necessário. Em seguida, são reintroduzidos na maquinaria de fabricação de picolés e então são retirados dos moldes e embalados. Após a fabricação, eles são colocados em embalagens contendo 24 picolés, todos do mesmo sabor, e guardados em uma área refrigerada até serem enviados e entregues aos clientes. No fim do armazém, o estoque é disposto de acordo com os diferentes sabores, ou seja, cada prateleira é designada para uma variedade particular. No entanto, não há monitoramento para determinar qual caixa deve ser remetida primeiro, cabendo ao funcionário encarregado da expedição decidir. Valor do estado atual. É determinado através de um planejamento mensal de produção, e o fornecimento de matéria-prima é feito a cada 2 semanas, seguindo as exigências do fornecedor. A entrega do produto é feita diariamente,
Nesse processo, encontram-se 4 etapas fundamentais de produção, que são misturar, congelar, embalar e enviar. No estado atual, o fluxo é empurrado. Tem 2 funcionários para cada etapa, apenas a etapa de expedir que possui um funcionário. Possui grandes estoques, lead time longo de 15 dias de processo e muitas flechas de programação. Podemos ver aqui o VSM do estado atual. O cliente faz um pedido mensal, que é enviado para o controle de produção. O controle de produção envia o pedido com previsão quinzenal ao fornecedor, que envia os ingredientes para a empresa, né, para a fábrica. Logo, temos 15 dias de estoque inicial. Com o processo empurrado, gera-se os estoques intermediários. O principal problema está entre congelar e empacotar, pois o empacotamento está com um atraso, né, muita demora. Isso ocorre causando descongelamento dos picolés que estão na fase aqui intermediária, né, de estoque, entre congelar e empacotar. Aí também temos o processo de explosão Kaizen, que poderia ser feito aqui com o setup na etapa de misturar, pois essa etapa leva 4 minutos de setup, que é um tempo muito grande. Fora os grandes estoques, temos o lead time longo. A soma da linha do tempo na parte superior, que resulta em 22 dias e 7 dias de estoque. E a parte inferior da linha do tempo, que somada resulta o tempo de processamento igual a 24 minutos. As melhorias e oportunidades seria, no estado futuro, produzir apenas a quantidade de picolés solicitadas e quando necessário. Para isso foi implementada a produção puxada, que a etapa posterior solicita a quantidade, a etapa precedente e assim sucessivamente, ou seja, a demanda do cliente dita o ritmo de produção. Visando otimizar os processos e atender às demandas dos clientes, sem que haja grande quantidade de inventário. Buscou-se reduzir o lead time de produção, com o intuito de diminuir o grande estoque final. E é proposto também o nivelamento de produção. Com a redução do lead time, a fábrica conseguiria produzir os 13 sabores de picolé com apenas 4 funcionários operando. No lead time referente ao estoque intermediário e final, o estoque final seria reduzido para 1 dia, aumentando o giro de estoque e reduzindo os custos elevados de manutenção. Os estoques intermediários seriam eliminados e o processo teria fluxo contínuo. No VSM do estado futuro, podemos visualizar apenas uma flecha de programação, né, que envia os pedidos, com um Kanban de 6 pedidos e o nivelamento aqui, OX dos pedidos, que seria o pitch, né? Logo em seguida irei explicar. Também, no lugar do estoque inicial, foi colocado um sistema de supermercado. Então, no processo de misturar, ele dita a quantidade de ingredientes que é preciso, né? Como o pedido é feito sequencialmente, um de cada vez, seguindo o sistema FIFO, né? Do primeiro que entra, primeiro que sai, sequencial. Ele pede a quantidade, passa pela etapa de misturar, congelar, empacotar, que agora tem o treinamento dos funcionários, redução, e chega na parte de expedir. Entre a etapa de empacotar e expedir, temos um outro sistema de supermercado. Então, o processo de expedição pega somente o que o cliente demanda e leva para a entrega. Temos também uma redução aqui na linha do tempo do lead time, que passou para 16, né, de 22 para 16, o estoque de 7 para 1 dia, e o tempo de processamento continua sendo 24 minutos. Falando alguns cálculos para vocês entenderem, sabendo que a demanda diária é de 1.675 picolés, né? O tempo de trabalho disponível é de 7,5 horas, ou seja, 450 minutos.
tirando de 8 horas de trabalho, né, 0,5 horas para a limpeza do local de produção e descanso do funcionário. O takt time é o resultado, né, do tempo de produção, que é 450 dividido pela quantidade de demanda de picolés diária, que é igual a 1.675, resultando em 0,27 minutos do takt time. Cada embalagem também, como eu disse antes, armazena 24 picolés. E com isso podemos ter o resultado do pitch, que é o resultado do takt time vezes a quantidade de picolés de cada caixa, que é 24, resultando em 6,48 minutos de pitch. Considerando os 450 minutos disponíveis para a produção, há 69 intervalos produtivos, cada um com duração de um pitch, e desconsiderando o tempo de setup. Esses intervalos permitem flexibilidade da programação e produção diária e mantém nivelada. Sabendo que por dia tem-se 7,5 horas de trabalho disponíveis, são somente necessários 6,5 horas para atender a demanda. E com isso sobra 48 minutos que pode ser usado no setup no processo de misturar. E como anteriormente visto, né, tem um tempo de duração de 4 minutos. Com esse ajuste, poderia ser realizado 2 setups por dia, ou seja, pode-se produzir os 13 tipos de sabores de picolé. Olá, meu nome é Maria Sandra. Nos resultados obtidos com o projeto do Lean, no estado futuro, buscou-se produzir apenas a quantidade de picolé solicitada e quando necessários. Para isso, foi implementada a produção puxada, em que a etapa posterior solicita a quantidade, a etapa procedente e assim sucessivamente. Ou seja, a demanda do cliente dita o ritmo de produção. Foi reduzido de 6 para 4 funcionários, reduzindo os custos de folha de pagamento ou recolocando 2 desses funcionários para outras atividades. Temos no Kanban a chegada igual a 6 e um OX que seria o nivelamento de carga do lead time de produção, que teve uma considerável redução. Comparando-se o VSM do estado atual com o VSM do estado futuro, ocorreria a redução de 6,51 dias no lead time, referente aos estoques intermediário e final. O estoque final seria reduzido para 1 dia, representando uma redução e aumentando assim o giro de estoque da empresa e, consequentemente, reduzindo os elevados custos para a manutenção de estoque e das câmeras frias. Os estoques intermediários também seriam eliminados e o processo passaria a ter um fluxo contínuo. O nivelamento da produção permitiria que a empresa se adapte de forma rápida às mudanças do cliente, o que não é possível atualmente. Foi implementado a metodologia FIFO, First In, First Out, em português, primeiro que entra, primeiro que sai, nos estoques da fábrica inicial e final e também durante a produção. Já no nosso quadro de indicadores, podemos observar melhor. No lead time total, no estado atual, seria aproximadamente 23 dias. No estado futuro, 16,0,5. No tempo de estoque inicial do estado atual seria 15 dias. No estado futuro, se manteria os mesmos 15 dias. No tempo de estoque final, seria 7 dias no estado atual e no estado futuro apenas 1. No tempo de estoque intermediário, no estado atual, 246 minutos. Já no estado futuro, esse tempo seria zerado. No planejamento da produção, a previsão seria mensal no estado atual. Já no estado futuro, o tempo de produção seria diário.
No número de funcionários, na produção do estado atual seria 6, já no estado futuro seria apenas 4. No nosso projeto, teve um impacto significativo no sentido de reduzir os custos e aprimorar toda a cadeia produtiva. Além disso, ele teve o mérito de elevar a satisfação dos consumidores, pois trouxe consigo uma melhoria substancial na qualidade dos produtos oferecidos. Além disso, o serviço prestado também melhorou consideravelmente, proporcionando aos clientes uma experiência mais satisfatória em todos os aspectos. Isso demonstra que o projeto não só teve benefícios financeiros, mas também gerou valor para os consumidores, resultando em uma dinâmica mais eficiente e positiva para a empresa como um todo. Muito obrigada. Olá, professor. Boa noite. Eu sou o Anderson Renan e a dupla Gustavo Oliveira. E a gente vai apresentar a respeito da aplicação do VSM em uma montadora de eixos, né? No caso seria a Dana. Nosso projeto Lean é o Seam Welding, que seria soldagem por costura, e será aplicado, né, como exemplo ali, a divisão de eixos pesados da DEP. Falando um pouco aqui das etapas, né, do VSM, como funciona a aplicabilidade desse método, né, do VSM, Value Stream Mapping. Ele começa ali com a etapa da escolha de um processo /produto para um mapeamento VSM. No nosso caso é o processo de soldagem por costura da Dana. A segunda etapa seria o mapeamento do processo de produção, né? Que a gente realiza ali no VSM de estado atual. A gente passa para a identificação das oportunidades de melhorias nesse VSM. Depois a gente formula um plano de ação, né, para essas oportunidades de melhoria. E na quinta etapa a gente vê como a gente simula, né, o processo com as melhorias implementadas. Através dessa simulação a gente consegue captar ali a análise dos resultados, né, na sexta etapa, formando aí o projeto VSM como um todo. No caso, a parte de análise dos resultados seria a parte mais visual ou informativa, assim diria, para a gente ver o que de fato melhorou do início ao fim, né? E ter aquela noção do processo. Eu vou falar um pouco mais sobre a ferramenta, né? VSM, que é Value Stream Mapping, ou MFV, mapeamento de fluxo de valor. Ela seria uma representação gráfica, né, que ilustra todas as fases envolvidas na entrega de um produto ou serviço. A gente pega ali desde do processo produtivo até expedição, entrega para o cliente, enfim. E a gente permite, né, essa abordagem, ela permite a identificação, né, das oportunidades de aprimoramento e otimização. Porque, como eu disse anteriormente sobre as etapas, a gente consegue mapear, né, o fluxo, identificar as melhorias, né, formular o plano de ação dessas melhorias, e simular e analisar os resultados desse dado, né. Com isso, fica mais fácil, né, a identificação do que precisa ser melhorado e o que de fato será feito
no chão de fábrica, né? E a gente, no caso a estratégia, né, para análise do processo de uma empresa dentro aí do VSM seriam identificar os processos que agregam valor, os processos que não agregam valor, porém são relevantes para a qualidade, e os processos que não agregam valor e não são relevantes, né, que seriam os mais urgentes de serem sanados, né, eu diria assim. Processos que não agregam valor, porém são relevantes para a qualidade, seria, por exemplo, o processo a gestão da qualidade, né? Porque eles de fato não produzem, né? Só que eles atestam a qualidade da matéria-prima, por exemplo, do produto, para garantir uma melhor qualidade ali na hora da saída, né? Do produto final. Enfim, e o processo que agrega valor seria o processo produtivo mesmo, de produção. A gente pode falar um pouco aqui sobre a descrição do projeto, né, da Dana, no que se diz respeito à soldagem por costura. Nesse caso, nosso principal problema é a incongruência, né, na movimentação de peças, já que o tempo de troca, setup, de uma etapa para outra era muito demorado, né, significa uma perca grande de rastreabilidade. A gente pode pegar isso pelo momento ali que a peça passa pela primeira etapa, né, da solda de meia carcaça, porque há um tempo consideravelmente alto de espera ali na realização do movimento para a próxima etapa. E isso causa aquela perca, né, de rastreabilidade e, consequentemente, perca de peça também durante o processo. A gente também pode levar em conta, né, que em cada etapa há um estoque gerado, né, que necessita de controle de movimentação. E o valor em cima desse processo é nulo, né? Porque à medida em que o custo e o tempo são gastos para realizar essa tarefa, que é sem necessidade, isso acaba impactando diretamente na nossa produção. E a gente pode citar aquela parte do tempo de processo, né? Porque os processos em si não são conectados, que dificulta a sistemática do processo, porque não há um controle de apontamento de peça dentro do sistema integrado da empresa, né? E esse impacto ele não é ligado ao tempo de processo em cada máquina, ele é o retrabalho, né, de ter que realizar inventário de peça pelo fluxo do estoque causado. E o PCP, nesse momento aí, ele fica meio sem confiabilidade. A gente cita ali os processos, né, que eu citei, o da solda, também a carcaça. Também tem o processo da solda da tampa, né, da flange, da usinagem, do suporte da pintura, né, da finalização da pintura. Em cada um desses processos aí, o estoque é gerado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ali no VSM de estado atual e, consequentemente, no estado futuro. Aqui nós temos o mapa VSM do estado atual, referente ao projeto de Sim Welding, da divisão de eixos pesados da Dana. O controle de produção entra em contato com o nosso cliente, a Mercedes-Benz. A Mercedes fica localizada na cidade de Campinas, SP. Este cliente tem uma demanda mensal de 165 peças por mês, onde são utilizados racks de metais para fazer toda a entrega e movimentação. Cada rack de metal acomoda 5 peças e nosso cliente opera em 3 turnos para fazer todo o recebimento e dar sequência no seu fluxo de produção, né? A partir desse momento, nós conseguimos identificar que seria a melhor opção lidar com o pedido diário
da nossa Mercedes. Então o PCP, depois de pegar essa demanda, fala com o nosso fornecedor para ver a disponibilidade. Nosso fornecedor é a Delga Indústrias, que também fica localizada em São Paulo, a cidade é Diadema. E foi apresentado que os melhores dias para fazer janela de transferência, né, de recebimento, seriam na terça e na quinta, onde é entrego 2 cestos com 86 minhas carcaças. A partir do momento que a logística recebe essas minhas carcaças, fazemos todos os trâmites de conferência, de identificação, colagem de etiqueta. E nesse processo, ao todo, dura 2 dias. A partir de finalizar esse processo de recebimento, a logística solicita para o operador de empilhadeira, que é o responsável pelo abastecimento de linha, alocar o cesto no ponto de entrada de materiais e inicia-se o processo de produção, o seu welding, que seria a primeira etapa do nosso processo de produção, onde é soldado a meia carcaça. Nessa etapa 1, a solda da meia carcaça, nós temos um funcionário com tempo de ciclo de 300 segundos, setup 0 e disponibilidade 100%. Nós temos em sequência a etapa 2, que é a solda da tampa, da flange e da ponteira, onde com a carcaça do eixo diferencial já soldada, é necessário realizar a movimentação das peças por meio de transpaleteiras elétricas ou paleteiras manuais para outro processo de produção. Aqui é soldado os componentes que dão volume e característica no que chamamos de eixo diferencial, que seriam propriamente a tampa, ponteira e flange. Nessa etapa temos um funcionário também, tempo de ciclo de 1.200 segundos, tempo de setup 1 hora e disponibilidade 100%. A terceira etapa seria propriamente a usinagem de flange. A usinagem de flange é uma técnica de produção na qual as ferramentas empregadas são feitas de um material notavelmente mais duro e resistente do que o material da peça em processo de usinagem. Os fragmentos resultantes da operação de ferramentas apresentam uma configuração não uniforme e são denominados como cavacos. Ou seja, a partir do momento que o eixo diferencial já está soldado e com os componentes da tampa, ponteira e flange, aqui é feita a usinagem, que é todo o desgaste, embelezamento da peça, para aí sim a gente mandar para a última etapa, que seria a solda de suporte. Finalizando, a terceira etapa tem tempo de ciclo de 300 segundos, de setup 10 minutos e disponibilidade 90%. A quarta etapa seria a solda de suportes. O penúltimo estágio de produção é onde é realizado o processo de solda de suportes, que tem como sua função sustentar a roda do eixo, assim como outros componentes como o sensor ABS, freio, cubo da roda e etc. Aqui nessa máquina nós temos um tempo de ciclo de 1.200 segundos, tempo de setup 1 hora e disponibilidade 100%. E por último nós temos a pintura, que é o último estágio da produção, e mantemos novamente também um funcionário, tempo de ciclo 900 segundos, setup 0 e disponibilidade 100%. Nós finalizamos com um lote de 66 peças, mandamos para a expedição na DOCA 1 e após enviarmos para a expedição, nós esperamos o pedido de compra do cliente e também a notificação do PCP para fazermos todo o carregamento e conferência para mandar para o nosso cliente. No total, nós conseguimos fazer um levantamento aqui de dados que o lead time de produção é de 12 dias e o tempo de processamento é de 3.900 segundos. A partir do momento que a gente faz a análise do mapa VSM estado atual, conseguimos identificar as oportunidades de melhorias. Aqui é listado 3 oportunidades de melhorias
sendo cada uma tendo a sua própria abrangência. A primeira seria a perca de rastreabilidade resultando em perca de peças. A partir do momento que as peças passam pela primeira etapa de solda de meias carcaças, há um tempo consideravelmente alto de espera para realizar a movimentação para a próxima etapa, causando assim uma perca de rastreabilidade e, consequentemente, perca de peças durante o processo. Considerando que esse deveria ser um processo puxado, acaba sendo um processo por lote, gerando um estoque a cada etapa e que muitas das vezes os produtos finalizados em cada operação não são 100% aproveitados. A segunda oportunidade de melhoria seria as atividades que não agregam valor ao produto, onde, levando em consideração que em cada etapa há um estoque gerado e que necessita de controle de movimentação, o valor em cima desse processo é nulo, já que à medida que o custo e o tempo são gastos para realizar a tarefa sem necessidade, acaba impactando na produção diretamente. Ou seja, pelo fato de não ter a perca de rastreabilidade, nós precisamos solicitar ajuda de forças maiores e departamentos distintos para nos ajudar no controle de produção, que muitas das vezes é feita uma solicitação para o setor de inventário para garantir a curiosidade do estoque e também os processos. E por último, tem o tempo de produção, onde os processos não são conectados, o que dificulta a sistemática do processo, ou seja, quando não há um controle de apontamento de peças, resultando na ausência de rastreabilidade dentro do sistema integrado da empresa, o impacto não é diretamente ligado ao tempo de processamento em cada máquina, mas sim ao retrabalho de ter que realizar inventário de peças pelo furo de estoque causado. A confiabilidade da parte do PCP diminui por não saber se a peça foi produzida ou não, e também a acuracidade do estoque também diminui, pois realizar a procura da peça necessita de uma análise do processo geral da peça e interesse de setores diversos, energia a gastar à toa. O mapa VCM estado atual definitivamente possui problemas a serem considerados e, não sendo diferente, foi apresentado o plano de ação para oportunidades de melhorias, onde para cada oportunidade citada anteriormente temos uma forma para mitigar esses erros e percas de valores durante o processo, tendo a primeira melhoria, respectivamente, seria na perca de rastreabilidade e resultando em perca de peça. Neste ponto, foi levado em consideração a complexidade da divisão e a necessidade de possuir uma linha de produção puxada. Foi realizado no mercado aqui em primeira instância, é comunicado ao PCP a disponibilidade para a produção. Neste mercado, ou seja, o Kanban, melhor dizendo, contempla informações como o código da peça, lote, quantidade e data de compra. Todas essas informações culminam no processo de FIFO, First In, First Out, para a movimentação de peças. Com o controle enxuto do que entra e sai, a tendência para a perca de peças é baixa, levando em consideração o Kanban e o seu nível para abastecimento. O segundo tópico seriam as atividades que não agregam valor ao produto, onde, de acordo com o mapa VSM atual, o processo de solda das peças tinha tarefas que não agregavam valor, como, por exemplo, a movimentação indevida e o desgaste no retrabalho para a procura de peças, que era notificado ao setor do inventário cíclico realizar esse dever. Para extinguir essas tarefas, foi necessário eliminar 2 processos durante o processo de produção e modificar o layout para que a solda de tampa, ponteira, suporte e flange mais usinagem fosse feito em um mesmo posto de trabalho. Ou seja, em vez de termos vários postos de trabalho distintos ao longo da planta de produção, do layout, foi modificado para que cada posto, a partir do momento que uma etapa finalizava, a outra já dava sequência. Então, não precisava ter um estoque acumulado, porque a produção vai ser puxada. Então, a etapa 2 não vai depender
que a etapa 1 produza. Não precisa ter um estoque para a etapa 2 iniciar. Vai ser uma sequência de fluxo. E a terceira melhoria seria o tempo de produção, onde com a implementação do Kanban para identificação do estoque máximo e mínimo, para abastecimento e diminuição dos processos, o tempo de produção juntamente com o tempo de processamento diminuiu consideravelmente. Nós também podemos citar que agora o tempo para apontamento dentro do sistema é considerado em tempo real, já que não possuímos mais a movimentação ao longo dos setores e o desgaste para a procura de peças. Então, nós conseguimos garantir que a peça que passa em todas as máquinas, nós vamos conseguir apontar no sistema sem gerar um furo de estoque e uma diferença de inventário. Então, a acuracidade do estoque vai ser 100%. Mapa VCM Estado Futuro, projeto referente ao Sim Welding, divisão de eixos pesados. A partir do momento que a gente identifica as melhorias e implementa elas, nós conseguimos identificar que o processo de produção teve algumas alterações e modificações positivas, né? Deixando o processo mais lean. Aqui nesse processo nós conseguimos identificar que agora nós temos os Kanbans, o nivelamento de produção, e que agora o processo é puxado e não por lote. Nós não podemos considerar o Kanban entre os processos como estoque parado, porque o Kanban é uma medida de notificação daquilo que está sendo consumido e daquilo que está sendo abastecido. Então, vamos lá. A partir do momento que a gente faz uma consulta desse mapa estado futuro, a gente consegue identificar que no topo manteve a esquematização do controle de produção, entrar em contato com o nosso cliente para identificar a demanda diária e mensal, e também a disponibilidade do nosso fornecedor para realizar as entregas, tanto que as janelas de transferência / recebimento mantiveram as mesmas, nas terças e quintas. A partir do momento que o fornecedor realiza a entrega desses materiais, a logística faz toda a parte de conferência, identificação e mandamos para um Kanban. O Kanban serve como uma notificação de disponibilidade para a produção. Essa produção, ela vai produzir de acordo com o pedido diário para entrega para o nosso cliente. Como é que funciona? Vamos supor que nós precisamos fazer a entrega de 86 eixos diferenciais para o nosso cliente. Esses eixos diferenciais nós vamos tirar da expedição. Então, antes da expedição, as peças vão estar no Kanban após a pintura. Então, nós vamos tirar da expedição que passou pelo Kanban, carregar o caminhão e entregar para a Mercedes-Benz. Não concorda que nós vamos ter uma ausência de 86 peças? Opa, o controle de produção verifica que tem uma disponibilidade de produção de 86. Então, eu vou notificar a pintura para pintar 86. Vou notificar para solda e usinagem soldar 86. E vou notificar para a solda de meias carcaças soldar 86 peças. Então, isso é um nivelamento de produção. Ou seja, vai sair uma quantidade X de peças, eu vou produzir essa mesma quantidade para eu manter o ritmo de giro de estoque. Correto? Então, inicia-se com o processo de solda de carcaças, onde é realizado em dois turnos. Após essa etapa, nós temos um Kanban de notificação, que seria as 86 peças. Após esse Kanban, nós temos o processo de solda mais usinagem, onde teve uma pequena diferenciação. Agora, nesse processo, nós temos 2 operadores para atender a nossa produção,
tanto que o takt time foi de 1830 segundos, e de acordo com o nivelamento de processo, conseguimos reduzir mais ainda o tempo de ciclo para 900 segundos. O tempo de setup foi de 0 e a disponibilidade aumentamos para 100%. Após essa etapa de soldas e usinagem, nós temos um Kanban de notificação para a pintura. A pintura também manteve os mesmos parâmetros: 2 operadores, tempo takt de 1830 segundos, tempo de ciclo de 900 segundos, setup 0 e disponibilidade 100%. Este é o nosso mapa VCM estado futuro, onde as medidas mais expressivas e resultados mais bem avaliados foram o lead time de produção, onde reduzimos para 4 dias e o tempo de processamento para 2.700 segundos. Agora a gente vai trazer um pouco da análise dos resultados que a gente conseguiu obter após a implementação do estado futuro, né, com o plano de ação. Seria a redução no lead time de 33,33%, uma redução no tempo de processamento de 30,7%, uma redução do tempo para movimentação de peças, né, entre processos, uma redução nos gastos para controle de estoques que anteriormente possuíam entre os processos, e antes era necessária mão de obra, né, para manter a acuracidade tanto física quanto sistêmica. Inventário cíclico foi aplicado. Nivelamento da produção, de acordo com a demanda do cliente, a produção, planejado para a produção. E o produto puxado agora, ao invés de ser produção por lote. A gente pode citar até um pouco do que a gente fez no plano de ação, né? No caso, o Kanban de produtos, agora a notificação direta para o PCP. O método de produção agora é o FIFO, né, do abastecimento. Foi nivelada a produção, diminuiu os processos de alteração no layout. E ocorreu aquela evolução que eu citei, da produção por lote, agora a produção puxada. E o tempo de produção foi otimizado, né, da disponibilidade de máquinas e o tempo de setup. Tudo isso acarretou na evolução, né, comparar do projeto do estado atual para o nosso estado futuro, teve uma melhoria bem grande, bem significativa.